Nasci em 1979 com uma doença desconhecida, que até hoje eu não tenho um diagnóstico fechado, mas ela compromete, de certa forma, toda a musculatura do corpo. Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe me deu um pianinho de brinquedo, que eu me apaixonei pelo instrumento. E aí a minha mãe percebeu que eu me esforçava muito para abrir as mãos, para poder tocar o instrumento, porque eu não tinha os movimentos das mãos. Então ela começou a procurar um professor que pudesse dar aula para mim, de piano. E quando eu tinha 4 anos, ela conseguiu achar uma professora. E aí eu sempre brinco, falando que aí começaram todos os meus problemas, porque assim, nem esta professora e nem todas as outras que vieram depois sabiam o que fazer com uma criança que era muito frágil, que não mexia as mãos direito e que queria tocar piano. As pessoas tinham uma ideia, para mim, de que o piano seria uma forma de reabilitação, um passatempo, sei lá. Mas eu sempre quis ser pianista mesmo, assim, eu queria ser artista e queria seguir piano como carreira. Os médicos diziam para minha mãe que era humanamente impossível eu adquirir os movimentos para tocar piano, inclusive falaram para minha mãe que eu ia morrer antes dos 15 anos, que não tinha nada para fazer. Mas, enfim, mas mesmo assim eu queria ser pianista. Quando eu tinha 14 anos, eu fui estudando, assim, né, meio autodidata aí pelo caminho, e quando eu tinha 14 anos, eu conheci um professor chamado Cláudio Tegg, que era super novo, tinha uns 20 anos na época, e ele me viu tocando e falou que eu era muito talentosa, que era muito musical, que ele via o amor que eu sentia pelo instrumento, e que queria me ajudar nessa questão técnica, porque eu tinha as dificuldades motoras. Passei a estudar com ele, e nós começamos a fazer um trabalho muito profundo de técnica pianística, e com isso eu adquiri todos os movimentos das mãos para tocar piano, mesmo os médicos dizendo que era impossível isso acontecer. Com 16 anos, eu passei a estudar com a professora Marisa Lacorte, que é uma das grandes mestres do piano aqui do Brasil, ela é lá de São Paulo, e com ela eu aprofundei os meus estudos no instrumento e me tornei a pianista que eu queria. Aí eu toquei em várias salas de concerto, eu ganhei vários prêmios nacionais de piano, solei com orquestra, e em 97 eu fui para a Rússia, toquei lá, e fui uma das contempladas escolhidas para representar o grupo de pianistas brasileiros que estava lá na Rússia. Muito bom. E aí, assim, fiz a minha faculdade de música, terminei com 20 anos a faculdade, e com 21 eu resolvi entrar no mestrado para estudar educação musical e estudar sobre processos diferenciados de aprendizagem. Aí, nessa época, me convidaram para dar aula numa instituição psiquiátrica. Não era uma instituição psiquiátrica, na verdade, era uma instituição que trabalhava com pessoas com diversas patologias. E nessa instituição, quando eu cheguei lá, eu fui, porque eu sou uma pessoa curiosa e gosto de desafios. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas muito estranhas, muito diferentes do que eu estava acostumada em termos de comportamento, cognição e tal. Eu não tinha noção do que fazer, eu entrei em pânico. E aí eu falei assim, eu preciso estudar. Aí eu fui estudar sobre patologias mentais, cognição, uma série de coisas, fui me apaixonando pelo assunto. E aí, na verdade, o que aconteceu é que eu comecei a criar algumas atividades, alguns jogos e alguns exercícios e alguns materiais para utilizar com essas pessoas. E aí começou a acontecer umas coisas estranhas, assim. As pessoas começaram a mudar muito, assim, drasticamente. Então, pessoas começaram a diminuir o medicamento, pessoas que não conseguiam se alfabetizar passaram a se alfabetizar. Pessoas que eram muito desorganizadas em termos de atenção passaram a se organizar. E, no final de um ano, tinha um grupo de alunos que eles consideravam todos muito graves, que estavam lendo partitura, tocando bonitinho, uma coisa super organizada. E aí, nessa instituição eu tive uma história, eu passei por uma história com uma menina, e que isso, na verdade, mudou minha vida profundamente, e foi o que fez eu mudar totalmente o rumo da minha carreira, deixar o piano de lado e ir para a área de educação. Que eu conheci uma aluna lá, que tinha 21 anos de idade, e ela não mexia nada, porque ela tinha uma doença degenerativa que já estava bem avançada, ela só mexia uma mão e mais absolutamente nada. E aí, assim, eu sempre trabalhei uma questão assim, em prol da autonomia do aluno, né? Então, nós montamos um grupo lá para tocar, e a menina só conseguia segurar o chocalho e marcar a pulsação no chocalho e tal. Nós fizemos a apresentação no fim do ano, e aí, no ano seguinte, a gente entrou de férias, né? No ano seguinte, a turma voltou, e a menina não voltou, porque ela tinha falecido nas férias, porque era muito grave a doença dela. Enfim, fiquei chateada, eu tinha 21 anos, era a primeira vez que eu tinha perdido um aluno.
Estava dando aula lá para a turma que era dela, quando de repente bateram na porta. E era uma mulher, ela me chamou lá fora com um presente, e ela falou assim, ó, eu sou a mãe, né, da menina que tinha falecido. Ela falou assim, eu vim te trazer um presente, porque assim, a minha filha morreu muito feliz, por causa que a coisa mais importante da vida dela era essa aula de música. Ela amava a aula, ela amava você, ela amava os amigos dela, e isso daqui, de fato, era muito importante para ela. E eu quero te dizer que, assim, eu tenho certeza que ela esperou para fazer a apresentação para poder morrer. Ela falou desse jeito, eu tenho certeza que ela esperou para fazer a apresentação para poder morrer. Porque na noite da apresentação, depois que nós saímos daqui, ela passou mal, foi para o hospital e não saiu mais. Quando ela falou isso, que assim, a menina tinha esperado para morrer, eu falei, gente, como alguém espera para morrer? Aí eu falei assim, cara, isso é muito absurdo o que está acontecendo aqui. E eu comecei realmente entender ou perceber, não sei, que eu tinha uma coisa muito importante nas mãos, que eu estava fazendo alguma coisa que era muito significativo, né? E aí foi onde eu pensei comigo mesmo assim, eu tenho que entender o que é que eu faço, porque eu fazia as coisas meio intuitivamente, dava certo e eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, a verdade é essa. E aí eu fui estudar, aí eu falei assim, agora eu tenho que estudar de verdade. E eu pensei, eu preciso então entender a mente humana. Né? Aí eu fui estudar psicologia e fui estudar neurociências por conta. A minha formação praticamente inteira na vida, assim, sempre foi autodidata. E aí, estudando por conta, acabei me apaixonando profundamente pela neurociências e entendendo que talvez a neuro daria algumas respostas para mim, e resolvi fazer o doutorado na neuro. Terminei há pouco tempo um doutorado de música e autismo na neurociência. Estudando tudo isso, neurociência, filosofia, psicologia, eu sempre gostei muito de estudar. Hoje eu entendo que aquilo que eu fazia intuitivamente, que eu achava, falando, gente, acontece alguma bruxaria aqui, porque os meninos entram de um jeito e saem de outro, todo mundo muda, e o que está acontecendo aqui? Aí, aquilo que eu achava estranho, hoje eu entendo que o que eu fazia era um trabalho de neuromodulação, ou seja, um trabalho de plasticidade cerebral. As pesquisas mostram que a música é o fazer humano mais complexo que existe, porque a música é o único fazer que exige praticamente todas as regiões neurológicas ao mesmo tempo, tanto das regiões corticais, que é nosso cérebro mais refinado, digamos assim, quanto das subcorticais, que é a parte do cérebro que é mais antiga, nossa, né? Então, por isso que a música ela consegue tanto reorganizar e trazer essa plasticidade cerebral para as pessoas. E aí eu entendi que com as atividades que eu fazia, era praticamente isso que eu conseguia fazer com as pessoas, e por isso que elas mudavam tanto de comportamento, de cognição, uma série de coisas. Né? Hoje, é claro, eu faço isso de forma muito consciente, hoje eu sei o que eu estou fazendo, e é importante falar também que o meu trabalho ele não é de musicoterapia. Eu nunca tratei ninguém, eu não dou diagnóstico, o meu trabalho é de educação. Eu pego pessoas, qualquer pessoa, de qualquer jeito, dou aula de música só, esse é o meu trabalho. Né? Enfim, e aí, assim, eu faço muitas coisas, eu lidero projetos, eu dou aula, eu toco piano, eu desenho, faço um monte de coisa, escrevo. Mas hoje mesmo, eu me reconheço como educadora. E, por causa disso, eu trouxe 5 pontos importantes para o TED, que eu acho que todo professor ou todo educador deveria pensar profundamente sobre isso. O primeiro é que o olhar do educador faz toda a diferença. Então, eu penso assim, que lá atrás, se aquele professor lá atrás, tanto o Cláudio quanto a Marisa, né, não tivessem olhado para mim como uma pessoa que tem possibilidade de aprender, eu não estaria aqui hoje. Né? Os médicos só olharam para a doença e para as impossibilidades, e eles olharam para o gosto que eu tinha, pelo amor que eu tinha pela música e pelas possibilidades que estavam ali. Se eu não tivesse, talvez, olhado para aquela menina que só mexia uma mão, como uma pessoa capaz de aprender, talvez ela não teria esperado a apresentação, né, para poder morrer. Então, assim, eu acho que o olhar do educador é o ponto principal e primeiro para que as coisas possam acontecer. Segundo ponto, educar e aprender exige paciência, persistência e fé. A aprendizagem, gente, é uma coisa lenta, não tem jeito. Né? Eu acho que assim, a aprendizagem é como fazer uma colcha de 200 metros, assim, com uma agulhinha e uma linha
ponto por ponto. Essa coisa que tem na internet de aprenda inglês em 3 meses, toque piano em 2 meses pela internet, isso é impossível, né? A aprendizagem exige tempo, porque a aprendizagem também é uma espécie de plasticidade cerebral. Você tem que reorganizar o cérebro e criar novas redes sinápticas. Para isso, exige tempo. Então, um professor que não tem paciência, que não tem persistência, que desiste dos alunos, para mim é uma pessoa que não pode estar dentro da sala de aula. Terceiro ponto, o amor move, mas quem realiza é o conhecimento. Quando eu falo de amor aqui, eu acho que eu estou falando de 2 pontos. O primeiro, acredito eu, que é o amor pelo fazer mesmo, o amor pela educação, o amor que move você a ficar até às 3 da manhã montando material para ir dar uma atividade que vai durar 2 minutos e que você nunca mais vai usar aquele material, sabe? O amor que faz você pegar um avião e ir lá para outro estado, fazer um curso para voltar, para poder dar aula para um aluno que você nem sabe se ele vai continuar estudando. Então, o amor pelo fazer, ele é muito importante. Eu acho que se a gente não ama o que a gente faz, não vale a pena fazer nada nessa vida, né? Mas eu estou falando de amor também no sentido... Pode voltar a frase, é a primeira. Eu estou falando de amor também no sentido de vínculo afetivo. As pesquisas também mostram, a neurociência já mostra isso para a gente, que quando a gente tem vínculo afetivo, quando tem prazer, quando tem leveza, quando tem afeto, quando tem carinho nas coisas que a gente faz, isso potencializa a memória, porque está ligado ao sistema límbico e o gerenciador da memória, que é o hipocampo, está ali no sistema límbico também. Da mesma forma, o contrário, se você tem uma educação que é rigorosa, terrorista, um professor que te dá medo, você aumenta o seu nível de estresse, e esse nível de estresse interfere no hipocampo, e o hipocampo não cristaliza as memórias, e aí você não tem aprendizado. Então, o amor é importante nesse sentido também, de vínculo afetivo com o aluno. E quando eu falo que é o conhecimento que realiza, porque eu também acho que tem uma fantasia muito grande, assim, de que só basta amar a educação e que as coisas vão acontecer milagrosamente, né? E eu que trabalho muito com crianças que têm deficiência, isso eu ouço direto, que ser iluminado, que pessoa boa que você é e que você faz. E assim, eu não tenho iluminação, tem um trabalho que eu estudo muito para conseguir fazer uma coisa, né? Então, óbvio, tem um amor naquilo que eu faço, mas não é pela criança que é autista, é por pessoas e pela educação e pela arte, é isso que eu amo. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam estudar mais, principalmente na área de educação e principalmente em educação musical. Acho que precisa aprofundar mais o conhecimento, porque eu acho que é o conhecimento que faz com que as coisas realmente aconteçam e a gente chegue num resultado interessante. Quarto, aprendizagem é um processo individual e intransferível. Acredito eu que aqueles professores que comparam alunos, assim, também não podia estar na sala de aula, né? Eu entendo que se eu tenho 20 pessoas dentro de uma turma, eu tenho 20 aulas que eu dou ao mesmo tempo, porque, assim, cada um que está ali é uma pessoa que tem um potencial diferente, habilidades diferentes, dificuldades diferentes, seus traumas, as suas expectativas, frustrações, medos. Eu tenho 20 universos ali, e eu preciso ter sensibilidade suficiente para dialogar com esses universos, né? Então, por isso que eu acho que é individual e intransferível, que eu digo, porque eu não tenho como comparar as pessoas. E também eu acho que professor nenhum pode nunca, na vida, julgar o que é importante para o outro. Quando eu era criança, praticamente as pessoas decidiram que eu não ia tocar piano, decidiram, né? Então, assim, se não fosse muito teimosa, se eu também não tivesse uma mãe que investisse muito, e as pessoas que acreditaram em mim, eu não teria chegado em lugar nenhum. Então, eu acho que é sempre importante o professor ter essa visão de que educação é um processo e não comparar as pessoas. E, por último, educar é a arte do encontro, e esse até foi o tema da minha palestra, que eu acho que isso é o mais importante. Eu não acredito hoje que, primeiro, que ninguém ensina ninguém, não acredito mesmo nisso. Segundo, o conteúdo é uma coisa que eu acho que, assim, você entra na internet, você tem qualquer conteúdo muito bem mais dado do que eu falando sozinha numa sala de aula. Então, eu entendo que, quando eu entro numa sala de aula, o que eu estou procurando são pessoas. E eu estou procurando encontrar pessoas para que eu tenha troca de experiência. E a experiência está ligada a experimentar. E eu só consigo experimentar quando eu estou na presença do outro. Eu entendo que existe um espaço vazio entre eu e o outro, né? E é nesse espaço, é nesta relação que a gente tem que investir como educador. Porque eu entendo que nesse espaço existem todas as possibilidades.
todas as possibilidades. Então, tem a possibilidade de não dar nada certo, de dar muito errado, de não sair do lugar, de não acontecer nada, de ser mais ou menos, de ser muito bom e de acontecer um milagre. Está tudo ali. Então, depende da gente, do olhar que a gente tem e o quanto a gente joga essa semente e rega nesse espaço vazio, né? Então, por isso que eu acredito que a educação é a arte do encontro. Para terminar a minha fala, e eu consegui cumprir o tempo, que é uma coisa difícil nesse TED, entendeu? Então, para terminar a minha fala, eu gostaria de ler uma frase do Paulo Freire, que é um educador brasileiro, muito importante, e com essa foto que está aí, que vocês estão vendo, que é de uma das minhas turmas aqui da Universidade Federal. Já peço desculpa para os outros alunos, que eles vão vir falar estão com ciúmes, mas assim, eu só podia escolher uma foto. Então, eu achei essa foto muito legal. Hoje, eu só entro na sala de aula para me divertir. Se o clima da minha aula não for esse, eu não dou aula, entendeu? E a frase, que eu acho que resume tudo o que eu tentei falar em tão pouco tempo aqui, é: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. É isso, muito obrigada. Thank you.